abençoado, sem machucar, óbvio, né, irmão? Mas fala, irmão, ainda tem um pouquinho mais ainda. E eu creio que Deus vai falar ao nosso coração, amém? Então, se você puder, sem perder tempo, se você puder, abra a sua Bíblia, em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Irmão, me perdoe, minha garganta hoje está daquele jeito. Uma tosse que não passa, mas hoje, em nome de Jesus, eu vou sair daqui curado. Em nome de Jesus, amém, eu recebo. Em nome de Jesus, eu recebo. Então, se daqui a pouco dá uma tossida, irmão, não se preocupe. Tá bom? Em nome de Jesus, glória a Deus. Amém? Romanos 12, 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Irmãos, eu estou na incumbência de falar com vocês a um tema muito bom de se falar, que é sobre a transformação. Aqui nós vemos a personagem. Alguém lembra o nome da personagem? Estavam dormindo, irmão? Escolhida, glória a Deus. A escolhida, praticamente, ela veio de encontro ao tema que o Senhor colocou no meu coração. É praticamente isso que aconteceu nesse teatro aqui. Foi o que aconteceu, foi o tema que o Senhor colocou no meu coração, que é transformados para salvar. Irmãos, nós temos um processo das nossas vidas que nós temos que passar, que é pela transformação. Nós vimos aqui na primeira sessão algo falando sobre relacionamento. Relacionamento com Deus, de você criar um relacionamento com o teu pai, de você saber que você não é um órfão, você tem pai. Você é príncipe, você é princesa, você é filho, você é escolhida do Senhor, você é escolhido do Senhor. Mas existem algumas coisas que nós temos que mudar em nossas vidas. Para esse relacionamento ele fechar de fato, glória, para esse relacionamento fechar de fato, requer certas mudanças nas nossas vidas. Requer certas atitudes que nós fazíamos, não devemos fazer mais. Porque quando eu levantei as minhas mãos para aceitar o chamado de Cristo, assim como algumas pessoas fizeram aqui hoje, porque eu creio que não é nós que aceitamos a Cristo, é Ele que nos aceita. É que nas igrejas nós falamos, quem quer aceitar Jesus, para ficar mais fácil o entendimento, mas na verdade é o Senhor que nos aceita. E é nós que levantamos as mãos para aceitar o chamado dEle. E quem veio aqui na frente, ele levantou a mão, confessou diante de todos, falando, eu aceito o teu chamado. Só que a sua vida não vai parar por aí. Quando nós levantamos as nossas mãos, nós temos que ter algo em nós, nós temos que ser transformados. E a transformação que eu falo, uma transformação física, por exemplo, a mulherada vem toda maquiada para o culto, né? Aquela transformação, não uma transformação estética, meu irmão. Não uma transformação que você vai lá no seu Instagram, coloca uma foto e taca filtro na foto. Que engana, viu? Engana. Mas não é esse tipo de transformação que eu quero falar com você. A transformação que eu quero falar para você hoje é uma transformação radical. É uma transformação de você começar a matar certos comportamentos seus, certas atitudes suas, certos pensamentos seus, porque já não casa mais. Se você uma vez que levantou as mãos para o Senhor, você tem que ser transformado, você tem que ser transformado, porque aí sim, você vai ter uma vida plena com Deus. Você vai ter uma vida como eu posso dizer, fugiu a palavra, você vai ter uma vida linda com o Pai, para usar essa palavra. Você vai ter uma vida de quando você dobrar o teu joelho, de quando você orar, a resposta vem. Porque não adianta nada, meu irmão, eu viver a vida que eu vivo, sem querer ser transformado, porque não vai igualar o relacionamento.
O relacionamento tem que ser o Senhor tomando conta da sua vida. É o Senhor pegando o controle da sua vida e tomando conta dele. Não é você, né? Como uma vez eu fui numa casa de um dos amigos, a gente ia jogar um videogame e tudo, só que a gente não conseguiu jogar, porque tinha um abençoado de uma criança de uns 5 anos de idade, devia ser o irmãozinho dele, e tomava conta do controle, cara. E ali ele tomou conta do ambiente, a gente não conseguiu jogar, não conseguiu. É assim que o Senhor quer fazer na sua vida. Ele quer tomar conta do ambiente. Ele quer transformar o ambiente da sua vida para que ninguém mais tenha acesso que não seja Ele. O nosso Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. O nosso Deus é um Deus ciumento. Sabia que Ele ama a sua vida? Sabia que Ele te desejou? A palavra de Deus fala que quando nós estávamos informes, dentro do ventre materno, ainda quando nós éramos uma substância, Ele já saberia quem seria eu. Ele já sabia quem seria você. Então, olha a grandeza desse Deus, olha o amor que Ele tem por você. Então, Ele não aceita te dividir com ninguém. Ele não aceita dividir você com qualquer um que não seja Ele. Você é propriedade exclusiva de Jesus. Ninguém pode tocar em você. Ninguém pode sequer tentar te destruir. Ele tentou fazer com Jó. O Senhor até permitiu, toque algumas coisas, mas não toque na vida dele. Às vezes dói, às vezes machuca certas coisas, mas é para o nosso bem. Às vezes tem coisas que nós temos que arrancar, às vezes tem coisas que nós temos que abrir mão, que nós temos que renunciar. A palavra renúncia é uma das coisas mais difíceis para o cristão. Renunciar a uma amizade, renunciar a um relacionamento que não é de Deus, renunciar trabalho às vezes, renunciar certas coisas que nos afastam do Senhor. A princípio dói. Ai, Luiz, eu amo tanto aquele homem. Ai, ele é tão gatinho. Ele é tão bonitinho. Faz até uns cortezinhos na sobrancelha, amarrado. Mas se Deus não está se agradando, meu irmão, Ele pode ser o príncipe da Disney, que for. Abra a mão. Solte. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas se esse teu relacionamento está te esfriando ao ponto de você colocar o boy magia em primeiro lugar, parece brincadeira, mas é verdade. Tem pessoas que colocam o Senhor numa escala, como se Deus fosse um objeto, como se o Senhor fosse qualquer coisa. E Deus está te falando esta noite, esta madrugada, aliás. Renuncie. Isso não é de Deus. Nem tudo que reluz é ouro. Nunca se julgue um livro pela capa. Deus está mandando um recado para alguém aqui. Eu até brinquei, quando eu estava vindo no carro com o pessoal, falei, cara, essas horas eu estava indo para uma balada, eu estava indo para algum lugar, olha a situação, estou indo para uma igreja. Isso desde 2003, tá, irmãos? Desde 2003, eu acredito que eu tenho 2 datas de nascimento. A que o Senhor permitiu, que foi em 1900 e lá, e a que eu escolhi nascer, é em 2003, que eu escolhi nascer de novo. Glória, obrigado pelo novinho. Oh, Jesus, glória a Deus. Deus está usando a irmã. Oh, glória. Então, meu irmão, fica o recado. Para você realmente ter um relacionamento agradável com o Senhor, requer renúncia. Mas tem que transformar as coisas aí, irmão. Tem coisas que não encaixam com os planos de Deus para a sua vida. Não dá. Hoje, quem sabe, Deus está te falando, é o ponto final hoje. Ele quer mudar a sua história, mas você tem que ter a ousadia de acreditar de que Ele é capaz
capaz de fazer qualquer coisa, de fazer qualquer situação se reverter em teu favor, mas desde que você esteja alinhado com Ele. Amém? E como eu disse, essa mudança é uma mudança radical, não é uma mudança superficial, uma mudança que logo se vai, não, algo radical. O Senhor, quando Ele se entregou na cruz do Calvário, Ele se entregou por completo. Ele não entregou a metade, Ele se entregou por completo. Eu quero que vocês venham imaginar comigo. Imaginar não é pecado, irmão. Imagine o Senhor, Deus, olhando para a terra, vendo a terra toda se perdendo em prostituição, em muitas coisas. E Ele fala, quem vai por nós? Deus olhando para a terra, quem que eu vou enviar? Ele tentou com homens na terra, tentou com Abraão, tentou com Moisés, tentou com tantos homens. Abraão mentiu, Moisés matou um homem, enterrou. Agora imagine Deus olhando para a terra e no canto ele escuta um barulho atrás dele. Barulho de coroa saindo da cabeça, colocando no trono. Quando ele olha, umas vestes já sendo retiradas do corpo. É Jesus se desfazendo de toda a sua realeza, de toda a sua glória, de todo o poder que ele tinha. Sabe para quê? Para morrer por você, para vir nessa terra por você, para morrer, ser humilhado, ser chicoteado, ser açoitado por você. Agora eu te pergunto, nós louvamos aqui agora, uns louvores atrás, vai valer a pena. Será que vale a pena mesmo se transformar por Jesus? Será que você pode pagar esse preço? De falar não quando tem que falar não? Será que você pode pagar esse preço? De ser obediente à voz do Senhor? Opa, quase cai. Não é o sono não, tá, irmão? De ser obediente à voz do Senhor. Você jovem, a maioria aqui é jovem. Você jovem na faculdade, você tem sido obediente. Você tem sido sensível à voz do Senhor. Já está acontecendo uma transformação em você, ou você continua a mesma pessoa? Nós tivemos um culto de homens na quinta-feira. Ontem já é sábado já, né? Então, antes de ontem, na quinta-feira, e o pastor falou algo interessante. Ele falou assim, cara, imagine só, você conhece alguém há 10 anos, aí você fica esse período todo, mais uns 10 sem ver essa pessoa, e quando essa pessoa te olha, ela fala, nossa, você continua a mesma coisa. Esse mesma coisa não é a questão da estética, a pessoa continua nova, não é isso que ele está falando. Você continua no mesmo lugar, você continua estagnado, você continua estagnada, sua vida espiritual parece que não sai do lugar, a sua vida espiritual parece que você vive no raso, parece que você tem medo de mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo, fica com a água no tornozelo, e o Senhor chama para vir, vem, eu quero te transformar por completo, eu quero mudar a sua história, eu quero mudar a sua vida. Eu não quero colocar simplesmente, mudou a história dela ali no bairro. Não, Ele quer transformar a sua vida por completo. Mas isso depende não mais dEle, depende de mim. O nosso Deus não é igual ao inimigo das nossas almas, que entra chutando a porta, quebrando tudo. O nosso Senhor, Ele é cavalheiro. Ele bate a porta, e aquele que abrir, Ele entra. Só que tem o detalhe desse texto que eu acabei de citar aqui de Apocalipse. Ele está batendo a porta por quê, irmão? Em que posição ele está quando ele está batendo a porta? Alguém se atreve a dizer? Ele estava batendo a porta de uma igreja. E ele estava do lado de fora. Quantas vezes nós temos fechado a porta na cara de Jesus com as nossas atitudes? Aqui dentro da igreja todo mundo é legal. Ô irmão,
Que anjinho, que anjinha. Que bênção, nosso irmão fala em línguas. Nosso irmão, ele ora, parece que o fogo cai labareda do céu. Nossa, e lá fora, irmão? Você vai demonstrar sua maior transformação lá fora. É lá fora que o bicho pega. É lá fora que o pau come. Aqui dentro é só uma preparação para você viver lá fora. Só que se não tiver transformação, você vai vir para um ritual. Você só vai vir para o culto bater cartão. Vai ser um ritual gospel. E não é isso que o Senhor quer para a sua vida. O Senhor quer transformar a sua vida de uma tal maneira que as pessoas que estiverem ao teu redor, elas vão começar a sentir o transbordo dele que está na sua vida. As pessoas serão atingidas. Cara, por que a minha sombra não pode curar o enfermo? Por que a minha jaqueta não pode tocar em vocês e curar? O que ele tinha, o que eu não tenho? O que eles tinham, o que nós não temos? Sabe qual é? A busca. É a entrega. Se não houver entrega, meu irmão, se não houver busca, não adianta. Jeremias fala que se eu buscar de todo o meu coração, Ele vai se revelar a mim. O seu quarto tem que ser um altar de adoração. O seu quarto não pode ser um lugar onde você se perde. O seu quarto, o seu quarto, a sua escrivaninha, o seu computador, ou sei lá, a televisão, não pode ser aquilo que vai te afastar dele. O que eu estou falando, irmão, eu vivo há 15 anos falando isso para jovem. Eu vivo há 15 anos falando isso para jovem. A sua transformação, jovem, não é esteticamente, é de dentro para fora. A transformação ela tem que vir lá de dentro. Sabe? Quando você quer arrancar uma árvore, para ela não dar mais fruto, você tem que arrancar desde a raiz. Esse pecado não vai se resolver só cortando o tronco, não. Se cortar apenas o tronco, aparentemente você está liberto, mas na verdade tem raízes. Meu irmão, pega a picareta, pega a enxada, faça alguma coisa, mas arranca desde a raiz. Porque árvore sem raiz não dá fruto. Então, a transformação ela tem esse processo. A escolhida nos ensinou aqui. Ela estava sendo transformada para salvar. Aí eu vou te perguntar uma coisa, não precisa me responder. Não quero constranger ninguém. Hoje, eu falo hoje como se fosse sexta-feira ainda, né? Mas vamos supor que é hoje sexta-feira. Quantos aqui pegaram na Bíblia para ler um versículo? Responde para você. A medida que eu o busco, é a medida que Ele vai se manifestar a mim. Se eu busco o Senhor só em conta-gotas, é isso que eu vou ter, conta-gotas. Se eu busco o Senhor com veracidade, com intensidade, se eu busco o Senhor com força mesmo, é dessa maneira que Ele vai se manifestar a você. Então, a nossa mudança, o processo da transformação, ela tem que ser uma mudança radical. Não tem papo. Ou você é, ou você não é. Passou disso, irmão. Uma coisa que eu sempre falo para os nossos jovens é que o nosso futuro, ele vai gritar o que eu estou falando hoje. O que eu falo hoje, o meu futuro, vai gritar lá na frente. Existem segundas opções para um monte de coisa. Você bombou na faculdade, você tem a opção de fazer de novo a prova. Tem ou não tem? Você bombou
bombou para tirar a carta de habilitação. Se apavorou lá, perdeu, vai ter que... Dá para fazer de novo? Dá? Todo mundo concorda? Aí, os namorados aí terminam. Vamos supor, não tô profetizando término não, tá, irmão? Só estou dando um exemplo. Termina, tem a chance de conhecer outra pessoa? Tem ou não? Agora eu quero te perguntar uma coisa. Para a salvação, existe a segunda chance? Então por que nós estamos brincando? A tosse. Por que nós estamos brincando de ser crente? Irmãos, isso que está sendo feito aqui não é um rolezinho gospel, não. O que está sendo feito aqui está movendo no reino espiritual. Se você soubesse o que vai acontecer a partir desse dia, eu creio que as 2 primeiras vigílias que tiveram, eu tenho certeza, teve testemunho, amém? Essa também vai ter. Porque você optou e não está na sua cama confortável, ou está em outro lugar, mas está aqui, ouvindo um barbudo doido falar. Mas uma coisa eu tenho para te falar, meu irmão. Como foi ministrado para o rapaz que da peça, do teatro aqui. Nós somos como Maria. Nós escolhemos a melhor parte. Nós escolhemos estar no melhor lugar. Na hora certa. No momento certo. Para ouvir esta palavra. Você tem que se transformar por completo. A transformação tem que ser radical. Nós temos que renovar nossa mente. Como disse o versículo que eu li. Nós temos que renovar nossas mentes. Gente, até música que escutamos. Até música que nós escutamos influencia no nosso dia a dia. Cara, existem certas coisas que não dá para o cristão ficar ouvindo. Meu Deus, não sei se eu volto mais aqui depois dessa. Eu volto. Existem coisas que o cristão não pode ficar ouvindo, irmão. Para quem não sabe, não sei se vocês acompanham o Fábio Aposan. Alguém conhece aqui? Alguém conhece? Ele é um baixista muito bom. Conhece? E uma vez ele foi visitar a África. E ele começou a fazer uma batida. E a batida era uma batida de funk. Só que esse ritmo é o ritmo que invocava todo tipo de demônio. E aí? Então tem coisas que não dá para o cristão ficar se alimentando, cara. Tem alimento que vai te alimentar por uma certa hora, mas depois acabou. Aí não vamos nos tornar um desnutrido espiritual. Uma pessoa que não tem, sabe, conhecimento pleno da palavra, porque às vezes troca a leitura bíblica para escutar certas porcarias aí. Nós temos que mudar também as nossas conversas. Da sua boca, meu irmão, não tem que sair maldição. Eu tinha um costume, logo no começo da minha conversão, tá, irmão? Não vai pensar que é até hoje, não. Acho que todo mundo já deve ter batido o dedinho do pé quando levanta de manhã para ir trabalhar. Alguém já fez isso? Mas quando no meu início de conversão, quando acontecia isso, cara, era cada nome que saía. Era cada nome que saía, só não saía o nome de Jesus, o resto. Mas isso eu tive que mudar o meu vocabulário. Da sua boca não pode jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo. Da sua boca não pode sair maldição e bênção ao mesmo tempo. Então nós temos que nos renovar a cada dia. E o que nós consumimos vai nos moldar lá na frente.
Tem algum nutricionista aqui? Não? Você quer ser, então, em nome de Jesus, você vai ser a melhor em nome de Jesus. Aplauda a futura nutricionista. O seu nome? Seu nome? Doutora Maiara. Aplauda mais uma vez. Oh, glória. Então vamos lá, vamos supor que ela já é a doutora. Os nutricionistas falam que nós somos aquilo que nós comemos. Então na sua vida espiritual, o que você tem que ser alimentado? Será que você é aquele cara, o popular da escola, da faculdade, que tem que estar junto com todo mundo, porque eu sou popular, eu sou fera, hein? Como está a sua imagem na escola que você vai, que você estuda, na faculdade, no trabalho, dentro da sua casa? Porque existem pessoas que é única dentro da casa que é cristã, mas parece que tem um capeta dentro dela. Eu conheço gente que é a única pessoa cristã dentro de casa, mas não teve uma transformação. As pessoas que moram com ela falam: você é cristão para ser igual a essa pessoa? Eu tenho um testemunho rapidinho. Quando eu voltei a trabalhar onde eu estou hoje, existia pastores. Eu não vou falar o nome da igreja, tá? Pra não aqui. Mas esses pastores, quando eu saí de lá, eram pastores. Mas quando eu retornei depois de uns 8 anos, eu retornei para essa mesma empresa, só ficou o título de pastor, porque, cara, na igreja que eles congregavam, eram pastores, não podia fazer barba, tinha que estar sempre com a cara limpa, né, fazer a barba, não podia ter tatuagem, não podia... Um dos pastores tem tatuagem até na nuca, que eu falei: gente, o homem morreu e liberaram tudo. Mas não. Se esfriaram. Pastores. E na mesma empresa tinha um sobrinho desses 2 pastores. E uma vez eu chamei ele, todo inocente. Aí, Biel, vamos pro culto aí, mano. Eu vou pregar lá pros jovens lá, se não quer ir lá, não sei se for queria me ver pregar, vamos lá. Aí nessa mesma semana ele teve uma briga com os tios. Os tios começaram a soltar vários palavrões. E ele olhou na minha cara e falou assim: se eu vou para a igreja, eu vou ser igual a esses meus tios? Eu não quero, não. Cara, eu fiquei sem chão. O que eu ia falar para ele? Só que na hora eu falei: cara, mas segue meu exemplo. A minha maior preocupação, e eu espero que seja de todos, é que as minhas atitudes levem alguém para o inferno. Eu tenho que ter essa preocupação dentro de mim. As minhas atitudes não podem levar ninguém para o inferno, irmão. As minhas atitudes não podem afastar ninguém da igreja. Pelo contrário, as minhas atitudes têm que atrair as pessoas para a igreja. As minhas atitudes têm que atrair as pessoas para Jesus. As minhas atitudes têm que atrair as pessoas para viver milagres, para viver libertações, para viver o amor real, palpável de Deus. Então tome cuidado em nome de Jesus, querido, eu peço em nome de Jesus. Tome cuidado com as suas atitudes. A palavra de Deus fala que existe uma nuvem tão grande de testemunho ao nosso redor, só esperando o momento de você tropeçar. Ah, não era crente? Ah, você não era do louvor? Ah, você não era que orava? Só está esperando você tropeçar, meu irmão. Então tome cuidado em nome de Jesus, porque as suas atitudes podem levar alguém para o inferno. E o Senhor não quer isso na sua vida. O Senhor quer fazer de você aqueles que vai propagar o Evangelho de Cristo. Você vai ser aquele que vai levar a palavra. Você tem que chegar e falar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor for fazer no meu bairro, eu quero participar. O que o Senhor for fazer nesse país, eu quero participar. Me coloca no meio.
É isso, é esse nível de transformação que o Senhor quer ver em nós, para de fato nós termos um relacionamento com Ele verdadeiro. Um relacionamento que não só seja de um lado só, seja uma troca. Porque é muito fácil, cara. O relacionamento só ser da parte do Senhor, porque Ele tem todo o poder, Ele pode dar o que eu quiser. E eu? E você? Eu estou falando aqui, eu estou com o microfone na mão, mas eu também sou o mesmo comedor de arroz e feijão igual a você, meu irmão. Perante o Senhor eu sou igual a você. Não é um título de evangelista, não é um título de líder de jovens que vai me fazer diferentão, não, meu irmão. Isso é só título. A minha maior missão na terra é conhecer Jesus e levar pessoas também para conhecê-los. Título, o homem te dá, glória a Deus, uma honra, glória a Deus, mas não se apega nisso não. Não se apega nisso não. Alguém já ouviu falar no pastor Davi? O pastor Davi, ele comprometeu a sua vida para salvar suas ovelhas. Ele enfrentou um urso, ele enfrentou um leão, ele comprometeu a sua vida, a sua integridade física para salvar uma ovelha. Tem ovelhas que precisam ser resgatadas. Sabe aquela ovelha que mora no muro vizinho que você às vezes torce o nariz? É exatamente essa. É essa que você tem que alcançar e salvar, assim como Davi fez. Então a palavra que eu trouxe para vocês hoje é essa. A mudança, a transformação, ela tem que ser radical. Radical. E para encerrar aqui a minha participação, eu anotei uma frase que eu não sei quem é o autor dela, um autor desconhecido, mas se encaixa muito bem no que eu vou falar aqui, do que eu falei. Quem é cheio de Cristo não se contenta em brilhar sozinho, quer acender outras vidas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Irmão, não se contente em brilhar sozinho. Eu nunca vi uma fogueira pegar fogo se a brasa, essa brasa estiver lá, essa brasa estiver lá, estiver separadas. Fogueira só pega fogo de verdade quando as brasas estão unidas. Então, neste momento, eu quero fazer algo nesta igreja. Se você puder, dá as mãos para a pessoa que está do teu lado. Não deixe ninguém sozinho sem pegar na mão, em nome de Jesus. Quantos creem